TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Falamos ao vivo diretamente aqui do plenário da Câmara Municipal de Campinas. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, presidida pelo vereador Marcos Bernardelli, reservou este horário para que o diretor de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de Campinas, João Carlos Ribeiro da Silva, faça a demonstração e a avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2016. Vamos lá. Bom dia a todos, bom dia, secretário Tarcísio Sintra, secretário municipal de Finanças, bom dia, João Carlos Ribeiro, diretor do Departamento de Contabilidade, Reinaldo Oliveira, diretor do Fundo Municipal de Saúde. Cumprimento aqui, de forma singular, o vereador José Carlos, que nos prestigia com a presença, público aqui presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Nós estamos dando início à 17ª audiência pública, por mim representada, a Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, que, por força do disposto do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós estamos realizando a audiência pública nesta data, nesta manhã de sexta-feira, para a demonstração e avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2016 pela Prefeitura Municipal de Campinas. Eu indago o vereador Zé Carlos se ele gostaria de fazer parte da mesa dos trabalhos. Não, senhor presidente. Pois não, vereador. Quem agradece sou eu. De início, eu já passo, então, a palavra ao nosso secretário Tarcísio para suas considerações. Por gentileza, secretário. Bom dia a todos. Bom dia ao vereador Marcos, vereador Zé Carlos, toda a equipe que monta aqui. Eu gostaria de passar diretamente a palavra ao nosso diretor de contabilidade, o João, como comumente tem feito nas últimas apresentações. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos. Marcos Bernardelli está presidindo a comissão aqui de finanças e essa mesa. O vereador Zé Carlos, Reinaldo, Fundo, Fabinho, todos os demais presentes e aqueles que nos acompanham aí pela TV Câmara. Como de costume, a gente faz a audiência pública aqui por força do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal e elas são sempre quadrimestrais, né? Então, hoje nós vamos apresentar aqui os resultados acumulados até o segundo quadrimestre desse ano e iniciando aqui pelas receitas, o acompanhamento das receitas, o que foi realizado, o que foi previsto e o quanto foi realizado até o momento. Portanto, o primeiro quadro que a gente demonstra aqui são das receitas, um comparativo da receita 2016-2015 no período de janeiro a agosto. Então, as receitas totais da Prefeitura em 2016, até o mês de agosto, foram arrecadados 2.930 milhões. No mesmo período do ano passado, foram arrecadados 2.779 milhões, uma variação nominal de 5,4%. Onde a gente destaca aqui as receitas correntes, com 2.750 milhões, contra uma arrecadação de 2.633 milhões ocorrida no mesmo período de 2015, um crescimento nominal de 4,5%. As receitas intra-orçamentárias tiveram uma arrecadação de 138,2 milhões, contra uma arrecadação de 125,4 milhões em 2015, houve aí uma variação nominal de 10,2%. E as receitas de capital foram repassados ao município 41 milhões nesse período, contra 20 milhões no período de 2015, um crescimento aí de 105%. Na próxima tabela, a gente detalha as receitas correntes, que são as principais receitas, né, que formam os montantes aí, que é para manutenção da prefeitura, manutenção da marca, né? Então, as receitas correntes, como eu já havia no quadro anterior, foram arrecadadas 2.750 milhões, um crescimento nominal de 4,5%, sendo que as receitas tributárias arrecadadas foram de 1.143 milhões, um crescimento de 4,8% em relação ao mesmo período de 2015, onde a gente destaca aqui IPTU, com uma arrecadação de 401,6 milhões, contra 359,3 milhões em 2015, um crescimento aí de 11,8%. O ISS teve uma arrecadação de 454 milhões, contra 461 milhões que ocorreu em 2015, houve uma queda de menos 1,6% nominal.
O ITBI, a arrecadação foi de 61,4 milhões. No ano passado, essa arrecadação foi de 69 milhões. Houve uma queda de 11,2%. O imposto de renda retido na fonte foi de 128,4 milhões, um crescimento de 15,4%, quando em 2015 foram arrecadados 111,2 milhões. Outras receitas tributárias, basicamente as taxas, né, de coleta de lixo e tal. A arrecadação foi de 128,4 milhões, um crescimento de 15,4%, sendo que no ano passado a arrecadação foi de... outras receitas tributárias, 97,7 milhões, um crescimento de 9%, né, contra 89,6 milhões em 2015. Receitas de contribuições, a arrecadação foram de 115,4 milhões, contra 96,9 milhões em 2015, um crescimento de 18,9%. A receita patrimonial houve uma queda de 18%, sendo arrecadado 85,5 milhões esse ano, contra 104,2 milhões em 2015. Receitas de serviço, basicamente são as receitas da CETEC, houve um crescimento de 11,4%, tendo arrecadado 13,9 milhões esse ano, contra 12,5 milhões em 2015. As transferências correntes da União e do Estado somaram 1.156 milhões, um crescimento de 1,9%, contra 1.134 milhões ocorrido em 2015. E demais receitas correntes, um crescimento de 21,2%, uma arrecadação de 237,2 milhões contra 195,6 milhões. Nessa próxima tabela a gente detalha aqui as principais receitas oriundas das transferências correntes, né? As transferências da União, então elas tiveram um crescimento de apenas 0,4%, tendo sido repassados ao município 298,4 milhões esse ano, contra 297,2 no ano passado. O FPM foram repassados 33,4 milhões esse ano, contra 32,4 no ano passado, um crescimento de 2,8%. Os repasses do SUS, de janeiro a agosto, 220,5 milhões contra 220,2 milhões. Houve aí um crescimento nominal de apenas 0,2%. O FNDE, o repasse foi de 34,3 milhões, uma queda de 3,2%, sendo que no ano passado o repasse foi de 35,5 milhões. Outras transferências da União, 10,2 milhões esse ano, contra 9,1 no ano passado, um crescimento de 12,5%. As transferências do Estado somaram 689,5 milhões nesse período, contra 679,2 no ano de 2015, uma variação nominal de 1,5%. Destacamos aí o ICMS, né, com uma arrecadação de janeiro a agosto de 447,7 milhões, contra 436 milhões em 2015, um crescimento de 2,7%, nominal sempre. IPVA, o repasse foi de 198 milhões, contra 192,5 milhões em 2015, um crescimento nominal de 2,9%. Outras transferências do Estado, houve queda de 13,5%, com repasse de 43,9 milhões esse ano, contra 50,7 milhões no ano passado. As transferências do Fundeb tiveram um crescimento de 7,1%, sendo repassado de janeiro a agosto 166,1 milhões, contra 155,1 milhões em 2015. E demais transferências correntes, uma queda de 19,9%, tendo repassados 2,1 milhões contra 2,6 milhões no ano de 2015. Na próxima tabela, a gente destaca as receitas de capital, né, que são as receitas basicamente financeiras e transferências de convênio para obras e investimentos. Esse ano tivemos um repasse de receita de capital de 41 milhões contra 20 milhões no ano passado, um crescimento de 105,4%, onde o maior volume aqui, operação de crédito, nós recebemos 24,3 milhões de operação de crédito esse ano, contra 13,4 no ano passado, deu uma variação de 10,9 milhões, né, em valores, né, somados aqui. Alienação de bens, tivemos um repasse de uma venda de imóvel, né, arrecadação com venda de imóvel, de 7,8 milhões, contra 0,1 no ano passado. E amortização de empréstimos, 900 mil esse ano, contra 700 mil no ano passado. As transferências de capital, que são
são os convênios para obras. O repasse foi de 8,1 milhões, contra 5,8 milhões no ano passado, e outras receitas de capital não tivemos. Então, no total, 41 milhões, contra 20 milhões de receita de capital. Essa outra tabela a gente demonstra aqui a previsão orçamentária da receita na lei orçamentária contra aquilo que foi arrecadado no período de janeiro a agosto, né? Onde a gente destaca que o orçamento para esse ano é de 5,059 bilhões, tendo sido arrecadado 2.930 milhões, representando aí 57,9%. As receitas correntes, a previsão orçamentária era de 4.548 milhões, tendo sido arrecadado 2,750 milhões, uma realização de 60,5%. As tributárias, a previsão orçamentária é de 1.869 milhões e foram arrecadados 1.143 milhões, 61% da previsão. A receita de impostos, a arrecadação prevista no orçamento é de 1.739 milhões e foram arrecadados até aqui 1.045 milhões, tendo realizado aí 60% do orçamento. Taxas, previsão orçamentária de 129,8 milhões, tendo arrecadado até agora 97,7 milhões, representando aí 75% do orçamento previsto. Receitas de contribuições, a previsão orçamentária é de 216,8 milhões, tendo sido arrecadado 115,2 milhões, representando aí 53% do orçamento previsto. Receita patrimonial, a previsão orçamentária é de 96,5 milhões, foram realizados 85,5 milhões, 88,5% do orçamento. Receita de serviços, a previsão orçamentária é de 22,3 milhões, tendo sido arrecadado 13,9 milhões, representando aí 62,3% do orçamento previsto. Transferências correntes, a previsão orçamentária é de 1.900 milhões e foram arrecadados 1.156 milhões, tendo realizado aí 60,8% do orçamento. As transferências da União, a previsão orçamentária é de 504 milhões e foram arrecadados 298,4 milhões, representando aí 59,2%. As transferências estaduais, a previsão orçamentária é de 1.143,2 milhões, tendo sido arrecadado 689,5 milhões, que dá 60,3% de realização do orçamento previsto. Outras transferências correntes, a previsão orçamentária é de 253,2 milhões e foram arrecadados até aqui 168,1 milhões, representando em 66,4 milhões. Demais receitas correntes, a previsão inicial do orçamento é de 442,7 milhões e foram arrecadados 237,2 milhões, que dá aí 53,6% do orçamento previsto. A receita intra-orçamentária, a previsão orçamentária é de 214,6 milhões e foram arrecadados até aqui 138,2 milhões, o que representa 64,4% do orçamento previsto. As receitas de capital, a previsão orçamentária é de 296,7 milhões, foram arrecadados 41 milhões, representando apenas 13,8% de realização do orçamento. Operações de crédito previstas no orçamento é de 175,4 milhões. Foi realizado até o momento 24,3 milhões, que dá 13,8%. Alienação de bens não havia previsão e houve uma arrecadação de 7,8 milhões. Amortização de empréstimos tinha uma previsão orçamentária de 3,1 milhões, foram arrecadados até agora 900 mil, representando em 28% do orçamento previsto. E transferência de capital, a previsão orçamentária é de 118,1 milhões e foram arrecadados 8,1 milhões, representando em 6,9% do orçamento previsto. Bom, sobre as receitas, era isso que a gente tinha que apresentar, o que foi previsto, o que foi realizado, destacando as principais, e agora a gente passa para o quadro das despesas realizadas e comparadas também com o mesmo período do ano passado. O primeiro quadro, a gente tem uma descrição da receita orçada, aquela que foi empenhada, né, e aquela que foi liquidada e aquela que foi paga. E a gente destaca aqui as despesas correntes e as despesas de capital. Então, despesas correntes, o que entra aqui? Pessoal em encargo, juros, encargo da dívida e outras despesas correntes. Então, em pessoal, o orçamento previa uma despesa para esse ano de 2.313 milhões,
foram empenhados 1.665 milhões, liquidados 1.434 milhões e foram pagos 1.409,2 milhões. Juros e encargos da dívida, a previsão no orçamento é de 61,7 milhões, foram empenhados 30,3 milhões e liquidados 13,3 milhões, e desse total foram pagos 7,9 milhões. Outras despesas correntes, a previsão orçamentária é de 2.164,9 milhões, tendo sido empenhado 2 bilhões e 86 milhões e liquidado 1.361 milhões. Desse total foi pago 1 bilhão e 18 milhões. As despesas de capital somam 475 milhões. Orçado, foram empenhados 189,3 milhões e liquidado 88,5 milhões. E desse total pago 73,5 milhões. Os investimentos previstos é da ordem de 411,4 milhões. Foram empenhados até aqui 136,2 milhões, liquidados 57,4 milhões e pago 45,8 milhões. Inversões financeiras, o orçado é de 20,7 milhões, foram empenhados 11,1 milhões e liquidado 9,3 milhões e pago 6 milhões e 800 mil. Amortização da dívida, a previsão orçamentária é de 43 milhões, foram empenhados quase a sua totalidade, 42 milhões, desse total já foram liquidados 21,8 milhões e pago 20,8 milhões. E reserva de contingência orçada de 44,8 milhões. Então, no total, nós temos um orçamento de 5,059 bilhões, tendo sido já empenhado 3 bilhões e 971 milhões, que representa aí 78,5% do orçamento. Desse total foram liquidados 2 bilhões e 897,8 milhões, o que dá aí da despesa empenhada representa 73% já foi liquidado e do total liquidado 2 bilhões e 508,7 milhões já foram pagos, representando 86% da despesa liquidada já foi paga. A tabela seguinte, ela detalha um comparativo 2015-2016 das despesas correntes. Então, as despesas correntes no ano, a gente destaca aqui pessoal e encargos, de janeiro a agosto de 2015, o realizado foi de 1.345 milhões, de janeiro a agosto de 2016, 1.434,3 milhões, o que dá uma variação de 6,6% de crescimento nominal na despesa com pessoal. Os juros e encargos da dívida foram realizados no ano passado 32,7 milhões e esse ano 13,3 milhões. Dá uma queda nos juros e encargos da dívida de 59,3%. Outras despesas correntes, o ano passado foi 1 bilhão 174 milhões, esse ano 1 bilhão 361,7 milhões, o que dá uma variação nominal de 16%. E as despesas de capital, o ano passado, até o momento, no mesmo período, 2015, foram realizados 76,1 milhões e esse ano 88,5 milhões, que dá uma variação de 16,2%. Então, no total, esse ano, 2 bilhões 897 milhões contra 2 bilhões 628 milhões no ano passado, que representa aí um crescimento na despesa de 10,3%. Por outro lado, as receitas cresceram 5,4%, tendo realizado 2 bilhões 930 contra 2 bilhões 779 milhões no mesmo período do ano passado. A tabela seguinte, ela demonstra um pouco da realização do orçamento. Então, a gente tinha um orçamento inicial para 2016 de 5,059 bilhões, certo? Essa dotação inicial ela sofreu alterações por decretos, né? Ela sempre tem os decretos que autorizam aí o remanejamento ou o aumento na despesa por conta de convênios que são assinados durante o período. E com esses decretos e créditos suplementares, o orçamento atual é de 5 bilhões 158,2 milhões. Desse total já foram empenhados 77%, sendo 3 bilhões 971,2 milhões. Do total empenhado, foram liquidados 2 bilhões 897,8 milhões, o que representa aí 73%. E da despesa paga, em relação à liquidada, 86,6% já foram pagos, que representa 2 bilhões 508,7 milhões. O quadro seguinte demonstra como que se comportou a questão dos restos a pagar. Então, nós iniciamos o ano de 2015. Em 2015, nós viramos para 2016, no total da Prefeitura, consolidado de 432,2 milhões.
Desse total de 432, já foram pagos 390 milhões, cancelados 15,2 milhões e ainda tem um saldo a pagar de 27 milhões. Vamos passando para os itens finais da apresentação. Agora a gente chega nos resultados fiscais. O primeiro dos resultados fiscais aqui é o resultado orçamentário até aqui, de janeiro a agosto, onde a gente tem as receitas totais de 2 bilhões 930 contra a despesa totais de 2 bilhões 897,8 milhões, o que representa aí as despesas realizadas até aqui, 98,9% das receitas, o que dá um superávit até aqui de 32,3 milhões. No confronto aí, receita menos despesa. O resultado primário são as receitas fiscais líquidas em comparação com as despesas fiscais líquidas. Então, as receitas totais de 2 bilhões e 930, que nós falamos aqui na anterior, a gente deduz aqui as receitas com rendimentos de aplicação financeira, amortização da dívida, receitas de operação de crédito e de alienação de ativos. Ou seja, todas aquelas receitas que decorrem de operações financeiras. Então, as receitas fiscais líquidas, já deduzidas aí as receitas financeiras, representa aí 2 bilhões 812 milhões. E das despesas fiscais a gente faz a mesma coisa, pega o total da despesa e deduz os juros e encargos da dívida, amortização da dívida e inversões financeiras. Então, da despesa total, com as deduções, a despesa líquida é de 2 bilhões 860 milhões, contra uma arrecadação líquida de 2 bilhões 812 milhões, o que representa um déficit primário de 48,4 milhões, sendo que a nossa meta na LDO, por conta das obras com operações de crédito, ela é deficitária. Né? A nossa meta é deficitária em 142 milhões. A tabela seguinte demonstra aí a evolução da despesa com o pessoal, onde nosso gasto com o pessoal, folha bruta hoje, 2 bilhões 157,2 milhões, o que representa 56,9% da receita corrente líquida, com as deduções, que são os inativos pagos com recursos próprios do regime próprio, chega numa despesa total líquida de 1 bilhão 814,4 milhões, o que representa aí 47,8% da receita corrente líquida. Nossa receita corrente líquida apurada em agosto é de 3 bilhões 794 milhões, sendo que o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal é 51,30%, e o limite máximo previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal é de 54%. Então, a Prefeitura está cumprindo aí o limite quando a gente atinge aqui no período de janeiro a agosto, 47,8%. Com aplicação na educação e saúde, é sobre a base a receita de impostos. As nossas receitas de impostos apuradas até o mês de agosto foi de 2 bilhões e 14 milhões, 227.683 reais. As despesas aplicadas na educação foram de 698 milhões, 758.340, o que representa 34,7% da receita base de cálculo. As despesas aplicadas na saúde, com recursos próprios, 681 milhões, 406.523, o que representa 33,8% das receitas de impostos. Lembrando que o limite é colocado pela Constituição Federal. Na educação é 25% e na saúde é 15%. E aqui em Campinas, o nosso limite é 17%, que é o que está estabelecido na lei orgânica. Então, a gente está cumprindo com folga aí, ambos os limites, seja no âmbito federal, da Constituição, ou da lei orgânica do município. O demonstrativo da dívida também, houve uma variação pequena. Em 2015, a nossa dívida consolidada total era de 1 bilhão 410 milhões. Esse ano, ela está em 1 bilhão e 96 milhões. Houve uma redução aí de 313,7 milhões. A dívida mobiliária, que são as letras financeiras lançadas lá no passado, o ano passado o saldo dela era de 14 milhões, com os pagamentos que vêm ocorrendo. O saldo dela hoje é de 5,5 milhões. Houve uma redução aí de 8,5 milhões. A dívida contratual, o ano passado, nesse mesmo período, ela estava com 941,6 milhões, hoje ela está com 689,3 milhões, uma queda de 252,3 milhões. Precatórios,
Em 2015, o saldo era de 414 milhões, hoje ele é de 401,7 milhões, houve uma redução de 12,5 milhões. Outras dívidas, tinha 40,4 milhões o ano passado, esse ano zerou, já foram quitadas essas dívidas. Então, e passando para as deduções. No ativo disponível, o ano passado, nesse mesmo período, de janeiro a agosto, tinha 297,5 milhões em caixa. Esse ano, 233,1 milhões, que houve uma redução aí de 64,4 milhões. A perícia financeira não tinha, restos a pagar processados em 2015, nessa mesma época, era de 1,4 milhão, e esse ano 10,2 milhões, um acréscimo de 8,8 milhões. Então, a nossa dívida consolidada líquida, esse ano é de 873,5 milhões, contra 1 bilhão 114 em 2015, uma redução de 240,5 milhões. A receita corrente líquida, o ano passado, nessa mesma época, era de 3 bilhões 724,6 milhões, e esse ano está em 3 bilhões 794 milhões. Houve um aumento aí de 69,4 milhões na receita corrente líquida. Em percentual da receita, a nossa dívida hoje representa 23% da receita corrente líquida. O ano passado, nessa mesma época, ela representava 29%, 29,9%. Então, a gente está cumprindo o limite aí do Senado Federal, que é de 120% da receita corrente líquida. O limite de endividamento do município de 120% da receita corrente líquida, nós estamos com apenas 23%. Bom, esses são os dados da nossa execução orçamentária e financeira até o momento, e a gente fica à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Senhores, obrigado. João Carlos, quem fica agradecido somos nós. Eu, de imediato, passo a palavra para o vereador José Carlos para suas considerações. Microfone, por gentileza. Bom dia, secretário. Bom dia, Marcos Bernadelli, presidente, qual cumprimento toda a mesa, aos telespectadores da TV Câmara e também aqui a plateia, que veio acompanhar essa demonstração. Eu queria saber, secretário, vendo aqui a receita, né, caiu vertiginosamente a arrecadação nesse curto espaço de tempo. O que a Secretaria vai fazer para o ano que vem, uma vez que o cenário brasileiro não demonstra um aquecimento da economia, pelo menos nesses próximos anos? Se vai haver aumento de imposto, porque a gente só vê que a receita cai, é desemprego, e a gente não tem nenhuma perspectiva de melhoria no horizonte aí curto. Essa é a minha indagação, visto que é preocupante. E quantos vocês projetam de resto a pagar para o ano que vem? Isso. Que nós estamos ainda no segundo quadrimestre, tem ainda um quadrimestre para findar o ano de 2016. O objetivo nosso para o orçamento do ano que vem, nós vamos estar encaminhando o orçamento para o ano que vem hoje. Após que nós teremos as considerações, o nosso objetivo para o ano que vem é o equilíbrio fiscal, com busca de uma gestão nas despesas, tá? E buscar uma eficiência na arrecadação, de tal forma que consiga se equilibrar o orçamento do ano que vem. E para esse ano nós já fizemos um trabalho de contenção de despesas, que apesar de para tentar minimizar o impacto da queda das receitas. Tá? Nós estamos fechando esse quadrimestre, agora nós estamos trabalhando para buscar fechar o ano com o mínimo possível de restos a pagar. Eu ainda não posso precisar o valor que nós vamos ter de restos a pagar para o final do ano. Eu quero
agradecer a presença da diretora administrativa da Secretaria de Comunicação, a Andréia Stevanato. Agradeço também a presença da Tainá Cristina, assessora do vereador Vinícius Gratti. Consigno a presença do vereador pastor Elias Azevedo. E, de imediato, já lhe passo a palavra, vereador, para suas considerações. Presidente, eu acho que ele precisa tomar conhecimento primeiro. Se me permite, eu vou passar o... Pois não, mas enquanto o vereador pastor Elias analisa o demonstrativo, eu solicito ao João, nas receitas correntes, como de outra feita, na vez outra que aqui estivemos, eu sempre indago de Vossa Senhoria a questão do ITBI. Quando nós tivemos em 2015 69,1 e 2016 61,4, aqui uma variação. Essa variação, ela caracteriza que nós estamos ainda no desaquecimento do mercado imobiliário? Ou as escrituras não estão sendo lavradas? Como é que é esse cenário hoje? Porque a construção civil, como sabemos, é um dos vetores aí do aquecimento da nossa economia. Por gentileza, se você pudesse nos dar algumas explicações a esse respeito. Vereador, a gente que agradece a pergunta. De fato, houve ainda a gente está longe ainda do mesmo patamar verificado em 2015, né, com uma queda nominal de 11,2%. Se a gente for considerar a inflação, essa queda já chega a 20%, né, porque aí não está descontada a inflação. E isso representa o momento que está vivendo hoje, ainda de poucos investimentos na área da construção civil, no mercado imobiliário, né, de vendas de apartamento. E é um mercado que agora está começando uma recuperação, né? A gente tem alguns amigos que trabalham nessa área, tal, com venda de imóveis, que agora está voltando um pouco o aquecimento desse mercado, mas o pessoal ainda está meio receoso ainda com o momento econômico que o país está passando, para fazer esses tipos de investimento de mais longo prazo, também de buscar financiamento, porque as taxas de juros também ainda estão elevadas ainda. Então é necessário uma política monetária por parte do governo federal para reduzir a taxa de juros, principalmente para esses financiamentos de longo prazo, para voltar a aquecer esse mercado aí que representa aí, grande parte da mão de obra, mas assim que exige menos qualificação, né? E tem um grande volume de pessoas hoje que estão no mercado informal ou estão desempregadas por conta dessa queda verificada aí, principalmente na construção civil. Eu passo então a palavra ao vereador pastor Elias Azevedo. Por gentileza, pastor. Bom dia, nobre vereador Marcos Bernardelli, os componentes da mesa, secretário, cumprimentar aqui meu companheiro de partido, o vereador Zé Carlos. Vereador, eu acredito, parece que a gente demorou um pouquinho para sentir na pele toda essa recessão, toda essa situação complicada que o país está passando. Nós tivemos uma diminuição significativa na arrecadação, e isso a gente vem acompanhando isso desde 2013, e a verdade é que o negócio está complicando cada vez mais. Campinas conseguiu passar por esta recessão desses últimos anos, meio que ilesa. Claro, nós sabemos que a situação está delicada, mas parece que as obras elas continuaram. Nós tivemos muitas realizações feitas pela prefeitura da cidade. Agora, vemos também que parece que agora o cinto está apertando cada vez mais. A minha pergunta é: qual é o percentual de inadimplência e de tributos de impostos que nós estamos tendo? Se nós fôssemos comparar, por exemplo, 2013, nós estamos falando de quanto por cento, qual o percentual de inadimplência? Com esta minha fala, vereador, eu encerro e parabenizo pela condução dos trabalhos, só para a gente ter uma noção de quanto
quanto por cento de inadimplência nós estamos tendo aí nesses últimos meses? Vereador, a questão da inadimplência é basicamente sobre o IPTU e o ISS, tá certo? Uma vez que, no caso do ITBI, ele é recolhido imediatamente se as escrituras não são lavradas. No caso do ISS, nós tivemos um ligeiro aumento de inadimplência e os grandes devedores estão fazendo os acordos, mas estão parcelando. Então, houve um ligeiro acréscimo na inadimplência. No caso do IPTU, a inadimplência foi bem menor, tá? Porque é bem dividido, tá certo? Então, houve um ligeiro aumento na inadimplência do IPTU, mas como ele é muito pulverizado, então, como o senhor pode reparar no volume da arrecadação do IPTU, ele cresceu em 11,8%. Então, o crescimento da arrecadação na página, no quarto slide, ele é superior, inclusive, à inflação. Como tem mais imóveis, tá certo? Houve a correção e com um acréscimo do IPTU. Então, a inadimplência é ligeiramente inferior. Eu quero consignar também a presença da Luciana Martins, nossa colaboradora aqui na Câmara Municipal, especificamente do gabinete do vereador Paulo Búfalo. Muito obrigado, Luciana. Meu diretor, João, eu gostaria que você fosse um pouquinho mais abrangente no que diz respeito aos repasses das verbas federais e das verbas estaduais. Qual modificação ocorrida? Por gentileza. Ok, vereador. Então, as transferências, né, como a gente já havia dito, houve um crescimento nominal de apenas 1,9%. Né? Se a gente for descontar a inflação aqui desse montante, ela representa aí uma queda em torno de 4,5%. Né? Onde, na União, o repasse mais importante que a gente tem e de maior volume é o repasse do SUS. Então, como vocês podem ver na tabela aí, foi o mesmo valor recebido esse ano, o mesmo valor recebido ano passado, ou seja, não houve crescimento. Recebemos 220 milhões esse ano, o ano passado 220 milhões também. Então, acho que para o município isso é pesado demais, porque a despesa acaba acontecendo no município. A União não corrige a tabela do SUS, não corrige o repasse para o município, e com isso o município acaba sendo penalizado, porque muitos dos investimentos, do custeio, na verdade, que é feito com recurso, que poderia ser feito com recurso do SUS, hoje a gente tem que migrar recursos próprios do orçamento para esse tipo de despesa, seja com convênios seja nos nossos próprios municipais, né, seja no Hospital Mânio Gatti, o Hospital Ouro Verde, nos nossos pronto-socorro, ou nos convênios que a gente tem com os hospitais na cidade, PUC, Cândido Ferreira, Maternidade Campinas, e entre outros. E nas transferências do Estado, o maior volume de repasse é do ICMS, né, e do IPVA também, mas o ICMS que representa o maior volume. E esse ano nós arrecadamos até aqui 447 milhões contra 436 milhões. Nominalmente, isso dá um crescimento de 2,7%, mas descontada a inflação nesse período todo, ela fica negativa, em torno também de 3%, 3,5%. Então, o que representa o ICMS é a atividade econômica. Né? Então, se não tem uma recuperação da atividade econômica, esse repasse não vai crescer, porque não depende de nenhuma política assim, do governo, porque o que o governo do Estado já tinha que fazer em relação à isenção para algumas determinadas áreas, isso já foram feito. Então, a questão é voltar ao crescimento econômico para voltar a circular aí o movimento de comércio, o movimento da indústria, de produzir mais e de vender mais, para a gente ter esse reflexo no repasse do ICMS. E o IPVA é a questão da venda de carro. Né? Então, a venda de carro também ainda está patinando aí. O repasse esse ano, até o momento, foi de 198 milhões, contra 192 em 2015, né? Que dá uma variação pequena em nominal de 2,9%. Então, tudo depende da atividade econômica hoje. Né? Aqui, o Fabinho já fez até um cálculo aqui.
mais ou menos 80 milhões nós estamos perdendo aí, ou seja, uma queda de 7% nos repasses, tanto da União como do Estado. E nós que estamos suportando. Sem dúvida. E essa verba saiu do orçamento. Saiu do orçamento. Toda vez deslocada de outras áreas. Sempre são deslocadas de outras áreas, porque você tem a questão prioritária de investimentos, tanto na área da saúde, na educação. O desemprego aumenta, o que acontece? O pessoal acaba migrando de um plano de saúde para vir para a rede pública. E o mesmo acontece na área da educação. Então, isso acaba inflando ainda mais as despesas nossas no âmbito dessas duas áreas, que consomem a maior parte do nosso orçamento, e sempre aumentando, né? Então, é importante voltar a atividade econômica crescer, a confiança no país, a confiança na política econômica que está sendo costurada aí em Brasília, para a gente voltar a ter um crescimento real na arrecadação, né? Porque sem crescimento real não tem saída, né? Só tende a piorar o serviço público, porque quanto mais gente dependendo do serviço público, e se você não tem arrecadação para suportar essas despesas, a tendência é um esgotamento. Então, a gente tem que torcer aí para que a política monetária, a política de câmbio, a política de geração de emprego dê certo e que a atividade econômica volta a crescer. Neste momento, eu indago se alguém aqui presente quer fazer alguma indagação, por gentileza, faça uso do microfone que se encontra ao nosso lado esquerdo da mesa dos trabalhos. Como não temos nenhum munícipe para fazê-lo, eu indago da mesa se há alguns outros esclarecimentos, alguma outra explicação a ser realizada. João? Então, tranquilo, Geraldo. A gente agradece a presença. Acho que, se tiver alguma dúvida também, a gente está sempre à disposição para poder responder. E agradeço toda a participação de todos. Secretário Tarcísio. Agradeço a exposição do João e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. Diretor Reinaldo. Agradeço a presença de todos. Parabenizo o João pela apresentação. E é um momento de muita reflexão aí para terminar o ano. Um desafio muito grande para todos os municípios, mas Campinas vem atuando de maneira ímpar em toda essa situação econômica e financeira, como bem disse o nosso nobre vereador. Bom dia a todos, muito obrigado. Fica aqui os nossos agradecimentos também pelo público que nos assiste pela TV Câmara, aos vereadores Pastor Elias Azevedo, ao vereador Zé Carlos, ao secretário municipal de Finanças Tarcísio Sintra, ao diretor do Departamento de Contabilidade e Orçamento João Carlos Ribeiro da Silva, ao diretor do Fundo Municipal de Saúde, o Reinaldo Oliveira. E nós estamos às 10h16, encerrando a 17ª audiência pública para a demonstração e avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2016 pela Prefeitura Municipal de Campinas. Um bom dia a todos e que Deus nos acompanhe no retorno às nossas residências. Muito obrigado. Encerrada a 17ª audiência pública de 2016, o espaço foi reservado pela Comissão de Finanças aqui da Câmara de Campinas, que tem a presidência do vereador Marcos Bernardelli, que também presidiu a reunião. O espaço foi reservado para a demonstração e avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2016 da Prefeitura Municipal de Campinas. E o que foi feito pelo João Carlos Ribeiro da Silva, que é o diretor de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças, e contou também com a presença do secretário de Finanças, Tarcísio Sintra. Fique agora com a programação da TV Câmara Campinas. Uma boa tarde para você. TV Câmara Campinas.